Olá! Neste vídeo, veremos um pouco sobre a história dos computadores e o avanço da tecnologia. Você já parou para pensar por que existem os computadores? O que há por trás dessa máquina tão interessante? Hoje é fácil dizer para que utilizamos os computadores. Enviar e-mails, editar um texto, nos divertir, entre muitas outras coisas. Mas e os primeiros computadores? O que será que eles nos permitiam fazer? Bom, vou lhes dizer que grande parte das invenções tem sua motivação na resolução de problemas. No caso dos computadores, cujo nome já dá uma boa dica, a motivação era o cálculo. Isso mesmo, o cálculo. Recursos para se calcular são utilizados há milhares de anos. Dedinhos, pedras, o ábaco, a régua de calcular e vários outros. Entretanto, a humanidade começou a criar máquinas para realizar os cálculos por ela. No início do século XVII, por exemplo, surge a primeira máquina de calcular, criada por Wilhelm Schicard. A primeira calculadora mecânica utilizava engrenagens para realizar as 4 operações básicas. Logo depois, Blaise Pascal, aquele do triângulo, criou uma outra calculadora que também se utilizava de engrenagens, porém essa não realizava multiplicações e divisões. Dizem que ele a criou para ajudar seu pai, que era contador. Algumas máquinas de Pascal realizavam adições com até 8 dígitos. Depois disso, Leibniz criou a Stepped Reckoner, uma máquina que usava a calculadora de Pascal como componente. Além de somas e subtrações, conseguia também realizar multiplicações e divisões de forma até mais precisa que a máquina de Schicard. Uma curiosidade dessas máquinas é que para calcularem somas e produtos com engrenagens utilizavam-se de uma técnica que hoje conhecemos como Wayum. Você lembra? Já por volta de 1800, o que estava na moda era a criação de tabelas matemáticas. Tabela de seno, cosseno, logaritmos e outras mais. No entanto, os cálculos eram repetitivos, eram exaustivos e não requeriam esforços além daqueles destinados ao cálculo em si. Foi quando o inglês Charles Babbage inspirou-se em Leibniz e tentou colocar em prática as ideias de liberar o ser humano das tarefas simples e repetitivas. Nessa época, as máquinas já iam na direção de resolver problemas por aproximações polinomiais para algumas funções. Uma máquina que inspirou as ideias de Babbage e teve influência também nos computadores mais modernos foi o tear programável de Joseph-Marie Jacquard. Pois é, um tear programável. Os artesãos podiam furar cartões de papel gerando padrões para que a máquina fizesse determinados desenhos no tecido, o que era impressionante para a época. Essa e outras ideias inspiraram Babbage a pensar numa máquina que se utilizava de fórmulas matemáticas para realizar cálculos. Um breve parêntese. Um famoso poeta, Lord Byron, era dessa época e teve uma filha, Ada Augusta Byron, que gostava das ciências exatas. Ada conheceu Babbage e se encantou com suas ideias. Gostou tanto que começou a estudar outras possibilidades para as ideias de máquinas de Babbage. Hoje, Ada é considerada a primeira programadora mulher, pois desenvolveu conceitos que são utilizados até hoje na programação. Há algum tempo, muitos estudos em máquinas de calcular depois, outro passo importante foi dado pelo jovem Herman Hollerith, o empregado do censo estadunidense. Herman utilizou a ideia de Jacquard aproveitando os cartões perfurados para realizar operações aritméticas, interpretando, computando e manipulando os dados dos cartões. Seu objetivo era o processamento de dados volumosos. Para quem ainda não sabe ou não lembra, a invenção de Herman e sua aplicação no processamento de dados deu origem ao que hoje conhecemos por IBM. É importante lembrar que muitos matemáticos, físicos e engenheiros procuraram paralelamente aplicações para essas máquinas de calcular. Como estavam muito interessados, avanços significativos foram acontecendo em distintas áreas. Por exemplo, os físicos Maxwell, Faraday e Kelvin propuseram máquinas para o cálculo de integrais e equações diferenciais a fim de resolver problemas da física. Muitos desses adventos fomentaram a criação dos computadores digitais. Outra contribuição muito importante foi a do engenheiro Claude Elwood Shannon, que percebeu uma relação entre a lógica e circuitos elétricos. Com o desenvolvimento de válvulas triodo e da relação observada por Shannon, os primeiros computadores eletrônicos surgiram.
Dessa forma, a década de 40 foi extremamente produtiva. Os primeiros dessa década foram os computadores colossais, que chegavam a pesar toneladas. Infelizmente, a motivação para a criação desses computadores foi a Segunda Guerra Mundial, para quebrar códigos criptografados transmitidos pelos alemães. Outra máquina de impacto surgiu por volta de 1946, o ENIAC, desenvolvido na Universidade da Pensilvânia. Era programado com cerca de 6.000 plugs e válvulas. Além disso, o ENIAC era cerca de 1.000 vezes mais rápido do que os gigantes anteriores. O próximo passo foi em direção à armazenagem de programas em memória. Assim não seria mais necessária a programação por válvulas e plugs. Existem muitas controvérsias sobre quem seria o dono da ideia de armazenar o programa em memória. No entanto, von Neumann foi quem documentou uma arquitetura de computadores que suportaria essa adaptação. Muito da sua documentação ainda é utilizado nas arquiteturas atuais. Por exemplo, a separação da arquitetura lógica e física, a divisão em unidades de controle, entrada e saída, aritmética e de memória. Depois disso, muito se investiu na melhoria da eficiência e capacidades de memória e processamento. Os próximos adventos influentes foram a criação dos transistores e circuitos integrados. Dessa forma, da década de 40 até hoje, os computadores foram evoluindo muito do ponto de vista tecnológico. Além disso, estão se tornando cada vez menores e pervasivos. Bom, mas para nós até aqui, a parte importante é enxergar que a motivação sempre esteve ligada à resolução de problemas que envolviam cálculos e simulações. Esse também será o nosso objetivo no curso: entender como utilizar o computador para resolver alguns problemas algoritmicamente. Por enquanto, ficamos por aqui. Nós desejamos a todos um ótimo estudo e até o próximo vídeo.